Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu finalmente irei realizar aquela experiência que eu coloquei na enquete deste canal, na enquete da comunidade deste canal, que é a experiência vencedora da enquete, ou seja, o teste químico para detecção de carboidratos. Situar as pessoas que chegaram aqui de paraquedas, que ainda não viram, que estão chegando no canal agora, eu fiz a primeira enquete deste canal na seção comunidades e lá eu coloquei coloquei 5 experiências para ser realizadas para o próximo vídeo, para que as pessoas que são os espectadores deste canal escolham qual delas elas preferem que sejam realizadas no próximo vídeo. Então, pela maioria dos votos, cerca de 40% das pessoas que votaram venceu a experiência sobre métodos químicos para detecção de carboidratos. Eu venho pedir desculpa aqui porque tem 2 semanas que essa enquete está rolando e a experiência está bem atrasada por um fato muito percalço que aconteceu. Eu me mudei recentemente, vocês podem ver que o cenário está diferente, a parede está diferente assim, porque por causa da epidemia de coronavírus eu tive que me mudar às pressas do lugar onde eu estava e por causa disso, enquanto eu fiquei organizando a mudança, encaixotando as químicas e tudo, eu não pude realizar a experiência. Vocês podem ver que a minha situação, estou com o cabo do microfone de lapela aqui exposto, porque eu perdi o cabo que eu tinha para conectar o celular e tudo. E vocês vão ver na experiência que o cenário está meio estranho. Então não liguem se tiver alguma sujeirinha, alguma coisa fora do comum, porque foi improvisado, já que eu mudei de lugar e o lugar onde eu estou agora não tem a estrutura que eu tinha antes. Então, sem mais delongas, vamos para a experiência. E o primeiro teste que nós iremos realizar agora é o teste de Mullis. Este é um teste para a detecção de carboidratos totais nas amostras, o qual consiste em adicionar a solução a ser determinada, um fenol, e logo em seguida adicionar o ácido sulfúrico concentrado de modo a formar uma camada na parte inferior. Nós colocamos lentamente o ácido sulfúrico concentrado no interior dos tubos de ensaio, deixando escorrer pelas bordas até acumular uma camada na parte de baixo do tubo. E então esse ácido sulfúrico irá reagir com o composto com açúcar, fazendo a desidratação do carboidrato, e o produto da desidratação, chamado hidroximetilfurfural, irá reagir com fenol e meio ácido catalisado pelo ácido sulfúrico, e na interface entre os dois líquidos surgirá um anel colorido. Tipicamente, o fenol utilizado nessa reação é o alfa-naftol. Porém, nós não temos o alfa-naftol, então nós utilizamos o cresol. Por exemplo, aqui nós temos a amostra de glicose, que deu um positivo no teste de Mullis devido à formação do anel colorido. Agora, na solução de frutose, nós também podemos notar a aparição desses anel colorido. Esses anéis têm uma cor violeta no caso do alfa-naftol, porém eles são alaranjados no caso do cresol. E aqui nós temos a amostra de manitol, que nós podemos notar que não houve a formação do anel colorido, ou seja, um teste negativo. E aqui nós temos a sacarose, ou seja, o açúcar comum, e nós também podemos ver que ela deu positivo ao teste. E aqui temos o resultado, e o negativo do manitol prova que ele não é um açúcar verdadeiro. E o próximo teste é um teste para a detecção de açúcares redutores, chamado teste de Benedict. Este teste consiste em uma solução contendo íons de cobre mais 2 em meio básico. Então, para essa solução, deve-se adicionar o sulfato de cobre em água e depois adicionar ácido cítrico, que é um agente complexante para impedir que o cobre precipite em meio básico. A formação de hidróxido de cobre em meio básico pode precipitar o cobre e nós teremos ele em solução. Então, nós adicionamos um complexante, o ácido cítrico, e então nós adicionamos o hidróxido de sódio para alcalinizar a solução. E assim, nós preparamos uma solução de um complexo de cobre em meio fortemente básico. Essa é a solução de Benedict. Podemos notar que este reagente de Benedict é muito semelhante ao reagente de Fehling que nós usamos para preparar um outro vídeo. E agora nós vamos alcalinizar cada uma das amostras de açúcares ou compostos semelhantes a açúcares com hidróxido de sódio para propiciar melhor reação. No tubo mais à esquerda, nós temos uma solução contendo glicose, logo depois nós temos uma contendo frutose, uma solução contendo sacarose e por fim, no extremo do outro lado, nós temos uma contendo manitol novamente. E agora vamos adicionar o reagente de Benedict a cada uma dessas soluções e
para podermos fazer o teste, colocamos a solução de glicose, frutose, agora a sacarose e, por fim, o manitol. E agora nós vamos levar cada um desses açúcares, dessas soluções, ao aquecimento até a ebulição. Então nós podemos ver nesse momento que a primeira amostra contendo glicose deu um positivo ao teste de Benedict devido à reação de precipitação do óxido de cobre. Esse óxido de cobre, tipo amarilado ou cor de tijolo, é produzida pela reação de óxido-redução entre os íons de cobre mais 2, que são reduzidos pelos grupos aldeído dos açúcares redutores. A próxima amostra que vamos testar é a frutose. A frutose também é um açúcar redutor, de modo que na ebulição da solução ela também dará um positivo ao teste de Benedict, como nós podemos ver. A frutose não é um açúcar aldeído, mas ela pode se isomerizar para glicose ou manose, que são açúcares aldeídos, e eles dão um positivo ao teste de Benedict. Este é um teste específico para açúcares redutores. E agora vamos para a sacarose, que é um açúcar comum, que nós podemos aquecer até a ebulição e nós notamos que não acontece nenhuma reação química. Ou seja, nós provamos neste teste que a sacarose não é um açúcar redutor e, por fim, nós iremos fazer o aquecimento da solução de manitol. Nós aquecemos a solução de manitol até a ebulição e também nós notamos que no caso do manitol não ocorre nenhuma reação. Ou seja, como resultado deste teste, nós temos que glicose e frutose são açúcares redutores, enquanto a sacarose e o manitol não são. E aqui nós podemos ver o resultado do teste de Benedict. O próximo teste agora é um teste específico para detectar monossacarídeos, chamado de teste de Barfoot. O teste de Barfoot consiste em uma solução levemente ácida de acetato de cobre 2, no qual nós adicionamos o acetato de cobre 2 e uma solução de ácido acético a 1%, e nós agitamos até obter uma solução moderadamente concentrada. Essa solução consiste em acetato de cobre em meio levemente ácido. E agora nós colocamos a solução de Barfoot em cada uma dessas amostras. Ali nós temos a glicose na amostra inicial, depois nós temos a frutose, depois nós temos a sacarose e por fim nós temos o manitol, no tubo mais à direita. Nós adicionamos uma boa quantidade do reagente de Barfoot em cada uma e então nós levamos ao aquecimento de forma semelhante ao teste de Benedict. Neste teste nós temos uma reação que é bem semelhante à reação do teste de Benedict, porém mais lenta. Aqui nós temos a reação do açúcar redutor com os íons de cobre mais 2, que são reduzidos a cobre mais 1 e precipitam com óxido de cobre 1. Então nós podemos notar que na amostra que ocorreu a formação de precipitado amarelado, essa amostra é um monossacarídeo. O teste de Barfoot é mais específico para monossacarídeos, porque o reagente reage com os açúcares redutores, porém numa velocidade bem menor do que o reagente de Benedict. Por exemplo, neste caso, os monossacarídeos eles reagem de forma prontamente com o reagente de Barfoot, porém os disacarídeos ou outros sacarídeos de número maior de açúcares reagem muito mais lentamente, de forma que podemos verificar que uma reação rápida indica um monossacarídeo, e portanto esse teste é indicado para detectar monossacarídeos. No tubo mais à esquerda, nós temos a amostra de glicose, no outro tubo nós temos a amostra de frutose, depois nós temos a amostra de sacarose e por fim este que está sendo realizado o teste agora é uma amostra de manitol. Então nós podemos notar que houve uma leve turvação nos dois frascos mais à esquerda, que contém glicose e frutose, e nós podemos notar também que os outros dois frascos parecem não ter mostrado reação. Neste caso, nós podemos ver que o precipitado se forma mais ao fundo, porque a quantidade de açúcar presente aqui foi pequena em relação ao reagente, então nós notamos um precipitado no fundo positivo. Nós temos aí a glicose, agora a frutose, e nós vemos que os dois deram um resultado positivo ao teste Barfoot. Agora, nós temos a sacarose, e nós não temos nenhum precipitado no fundo do frasco, o que indica que não houve reação química e, portanto, o teste deu negativo. E também o manitol, nenhum precipitado, o teste deu negativo.
E o próximo teste que iremos realizar agora é o teste de Selivanov, que é um teste específico para detectar monossacarídeos cetoses, ou seja, aqueles que possuem grupo cetona. Consiste em adicionar à amostra do carboidrato uma certa quantidade, cerca de 1% de resorcinol, que é um tipo de fenol, um tipo especial de fenol, e logo em seguida acidular essa solução com ácido clorídrico, ou seja, temos misturar resorcinol, a solução do açúcar, e depois adicionar ácido clorídrico concentrado a essa solução. Podemos ver aqui, a amostra mais à esquerda é glicose, a amostra central é frutose e a amostra do lado direito é o manitol. O teste de Selivanov é baseado no fato de que as cetoses se desidratam mais facilmente em meio ácido, formando uns compostos chamados furfurais, como por exemplo hidroximetilfurfural, no caso dos açúcares de 6 carbonos, e esses compostos se condensam com resorcinol, formando um corante de cor vermelha. Agora nós vamos testar a amostra de glicose a esse teste. Então nós levamos a amostra em ebulição e se em 30 segundos surgir uma cor vermelha forte, isso é indicativo de que o carboidrato em questão é uma cetose. E nós podemos perceber aqui que a amostra de glicose não mostrou esse resultado, ou seja, ela não é uma cetose, ela é um monossacarídeo aldose, ou seja, não é uma cetose. Agora nós vamos testar a amostra de frutose, que é um outro açúcar. E aí nós podemos notar que ao sofrer o aquecimento em meio ácido, nós podemos notar que ela já está sofrendo a reação química. Olha só que interessante. Essa cor avermelhada se deve à formação de um composto chamado hidroximetilfurfural, por desidratação da molécula de frutose. E esse produto reage catalisado pelo meio ácido com o resorcinol, formando um corante vermelho. E este é o positivo do teste de Selivanov, o que confirma que a frutose é de fato uma cetose. E agora nós iremos testar finalmente a solução de manitol mais à direita, aquecendo até a ebulição com esse reagente de Selivanov, e nós vamos ver qual a reação que ele irá produzir. Levamos a solução em ebulição e passados 30 segundos nós notamos que não há reação nenhuma. Ou seja, isso prova que o manitol não é uma cetose. Então, nós temos um resultado negativo para a glicose, positivo para a frutose e negativo para o manitol, um teste que confirma a presença de cetoses, no caso, a frutose. E agora o próximo teste que nós iremos fazer consiste em adicionar sacarose, ou seja, o açúcar de mesa comum que nós usamos, colocarmos o ácido clorídrico e adicionarmos um pouco da solução de resorcinol para fazer um teste de Selivanov na solução de sacarose também. Levamos a solução ao aquecimento até a ebulição e nós podemos perceber uma coisa bem interessante aqui. A solução de sacarose dá um teste positivo ao teste de Selivanov, dá um resultado positivo, porém depois de passado muito mais tempo do que uma solução de frutose. Isso acontece porque a sacarose é um disacarídeo e ele é hidrolisado em meio ácido, produzindo 2 monossacarídeos, um dos quais é frutose, e a frutose gerada dá positivo ao teste. E o próximo teste que vamos realizar é o teste de Lugol, que é um teste específico para detectar a presença de amido. O reagente consiste em uma solução de iodo em um meio contendo iodeto, e ao ser adicionado esse reagente a uma solução contendo amido, nós podemos notar o desenvolvimento de uma cor azul escura bem específica. Essa cor se deve à formação de um complexo molecular de intercalação entre as moléculas de iodo e alguns íons iodeto, com a molécula em forma de espiral do amido, a macromolécula, que é um polímero, e esse modo de reação com a formação desse complexo de cor azul é bem específica e única do amido. Então, este é um teste muito útil para determinar a presença de amido. Olha só, interessante a intensidade da cor que ele desenvolve. Então, pessoal, essas foram as nossas experiências de química analítica para a detecção de carboidratos. Como vocês puderam notar, eu realizei as experiências da mais geral até a mais específica, ou seja, uma que identifica carboidratos de modo geral, até uma experiência que identifica um tipo específico de carboidrato. Em nosso teste nós fizemos assim, nós colocamos
3 compostos semelhantes que contêm 6 carbonos, que são glicose, frutose e manitol, e um disacarídeo, que é um açúcar formado pela união de 2 unidades de 6 carbonos, no caso é a sacarose, que é o açúcar comum, o açúcar mais comum. E a sacarose é feita pela união da glicose com a frutose. Então nós tivemos a amostra de glicose, frutose, manitol e sacarose e o amido no final, na última experiência. Então nós vamos explicar aqui como funcionam essas experiências. Primeiro nós começamos pelo teste mais geral, que detecta todos os compostos que são de fato carboidratos, que é o teste de Molich. O teste de Molich consiste em colocar a solução do açúcar ou do composto suspeito de ser um carboidrato na presença de um fenol e adicionar uma certa quantidade de ácido sulfúrico concentrado, a 98%, de modo que ele se acumule numa camada no fundo do tubo de ensaio. Após cerca de 1 minuto, se surgir um anel colorido na interface entre os 2 líquidos, ou seja, entre a solução de açúcar com água e o fenol e o ácido sulfúrico embaixo, a presença de um anel colorido, geralmente de cor roxa, se for usado o alfa-naftol. No caso eu usei o ortocresol porque não tinha alfa-naftol. No caso de aparecer um anel colorido, isso indica a presença de um carboidrato verdadeiro ali. E como nós podemos ver no teste, a glicose, frutose e sacarose passaram, ou seja, deram esse resultado, mas o manitol não deu esse resultado. Ou seja, o manitol é um composto que ele não é um carboidrato, mas ele é relacionado, ele é semelhante a um carboidrato. O próximo teste que nós realizamos é chamado teste de Benedict, e ele é feito de forma muito semelhante ao teste de Fehling, que eu fiz em outro vídeo anterior, que aliás está com muitas visualizações, isso é ótimo. Então o teste de Benedict consiste de um teste para a detecção de açúcares redutores, ou seja, de forma geral para você detectar um açúcar redutor, ou seja, aqueles que podem ter uma extremidade aldeído livres em sua molécula. Por exemplo, todos os monossacarídeos são açúcares redutores e alguns sacarídeos de estrutura um pouco mais complexa, como maltose, lactose, entre outros, também são açúcares redutores. Então, neste teste de Benedict, nós temos uma solução alcalina de citrato de sódio com sulfato de cobre, no qual ele forma um complexo de cobre com citrato. Ao ser aquecido, esse complexo ele oxida os grupos aldeídos dos açúcares redutores e então ele é reduzido ao óxido de cobre 1, Cu2O, e ele precipita da solução como precipitado amarelo, que se torna vermelho tijolo. E neste teste nós podemos identificar quais são açúcares redutores e quais não são. No caso da solução de glicose, frutose, sacarose e manitol, nós podemos perceber que a glicose e a frutose são açúcares redutores, mas a sacarose e o manitol não são açúcares redutores. No teste anterior, nós podemos ver que o manitol não é um açúcar. Logo em seguida, nós temos um teste específico para detectar monossacarídeos, que é o teste de Barfold. O teste de Barfold consiste em uma solução de acetato de cobre levemente ácida, e essa solução é adicionado o composto suspeito de ser um carboidrato e ele é aquecido até a ebulição. Se for observada a formação de um precipitado de óxido de cobre 1, esse composto é um monossacarídeo. E caso não seja observado, ele não é um monossacarídeo. No caso, este teste serve para te fazer um tirateima do teste anterior, que é o teste de Benedict. O teste de Benedict identifica qualquer açúcar redutor, enquanto o teste de Barfold, ele detecta especificamente açúcares redutores. Todos os monossacarídeos são açúcares redutores, mas nem todo açúcar redutor é um monossacarídeo. Então, para fazer essa separação, essa distinção, se usa o teste de Barfold. E agora, o próximo teste que nós realizamos, esqueci qual foi, é o chamado teste de Selivanov. Este teste consiste em colocar na amostra do carboidrato que nós iremos detectar uma certa quantidade de resorcinol, que é um tipo de fenol, cerca de 1% de resorcinol, e em seguida adicionar algumas gotas de ácido fluorídrico concentrado. E após a ebulição, em menos de 30 segundos, poderá surgir uma cor vermelha na solução. Essa cor vermelha indica que o carboidrato em questão é uma cetose, ou seja, um monossacarídeo que é uma cetona, o que diferencia as cetoses das aldoses. Por exemplo, exemplo de cetose nós temos frutose,
tagatose, um açúcar chamado psicose, olha só que nome bacana. E exemplos de aldose, nós temos a glicose, a galactose, a manose, entre vários outros. Este teste serve para identificar entre os monossacarídeos quais são aldoses e quais são cetoses, porque as cetoses elas sofrem uma reação de desidratação muito mais fácil em meio ácido, e essa reação de desidratação gera um produto chamado hidroximetilfurfural, no caso dos açúcares de 6 carbonos, e furfural, no caso dos açúcares de 5 carbonos. Então, estes compostos furfurais, assim, em meio ácido, eles sofrem uma reação de condensação com resorcinol, formando um corante vermelho. No caso, se essa reação der uma cor vermelha em período de 30 segundos, nós temos uma cetose. E se essa reação química for muito mais lenta, ou seja, após 1 minuto de fervura a cor vermelha surgir muito fraca, nós temos uma aldose. E se não der resultado, ou seja, a solução permanecer incolor, a substância não é um carboidrato. Então, para este teste, nós testamos primeiro 3 amostras que são glicose, frutose e manitol. Nós demos um teste positivo bem rápido na frutose, porque ela é uma cetose. Um teste, nós podemos observar uma cor muito fraca na amostra de glicose, porque ela é maldose, e não aconteceu nada na amostra de manitol, porque ele não é um açúcar. E outra coisa interessante é que logo depois de fazer o teste de Selivanov com os monossacarídeos e com o manitol, nós testamos com açúcar comum, que é a sacarose, e ele deu um resultado positivo após um pouco mais de 1 minuto de fervura. Isso acontece por um simples motivo, porque em meio ácido, a sacarose e outros disacarídeos, eles são quebrados pelo ácido formando 2 monossacarídeos. E no caso específico da sacarose, que é o açúcar que nós usamos para adoçar as coisas, açúcar comum, um dos carboidratos gerados é a frutose, e a frutose é uma cetose. Então, neste caso, temos a primeira reação, que é a quebra da sacarose, e a segunda é a desidratação da frutose meio ácido, que originou o hidroximetilfurfural, que reagiu com o resorcinol, dando origem ao corante vermelho. Então, se você ferver disacarídeos que contém cetoses no teste Selivanov, você pode obter a cor vermelha, mas vai demorar bem mais do que os 30 segundos que são necessários para um monossacarídeo cetose. Então, neste teste já descarta o açúcar comum como um monossacarídeo cetose, porque a reação demorou mais do que deveria. Então, vamos seguindo. Agora nós vamos para o próximo teste, que é o teste de Lugol, que é o teste específico para detectar amido. Este teste é muito simples, ele consiste em você preparar uma solução contendo iodo e iodeto de sódio. O próprio iodo de farmácia já serve, aquele iodo que a gente compra em farmácia. E ao ser adicionado em alguma amostra que contém amido, ela desenvolve uma cor azul escura, bem forte. Isso é uma forma muito específica de determinar a presença do carboidrato amido na amostra. Então essas foram nossas análises químicas para a detecção de açúcares. Então é isso, gente, que eu queria mostrar para vocês, essa experiência incrível que foi escolha de vocês, ou seja, eu fiz ela agora porque vocês pediram. Tem outras experiências também, vou fazer mais enquetes dessas, que elas são ótimas. Então eu quero pedir a vocês para se inscreverem no meu canal, curtir, compartilhar, levar esse conhecimento a mais pessoas, divulgar bastante para me ajudar, para ajudar a ciência, nesses tempos em que a ciência é tão desprezada. Então, peço que vocês inscrevam-se no meu canal, também acessem o meu site, que se chama o Nerd da Química, a minha página no Facebook, que também tem o mesmo nome, que chama-se o Nerd da Química. E também quero divulgar para vocês aqui o incrível projeto Show de Química do professor Onélio Coutinho de Jesus, o melhor projeto de realização de experiências de química do Brasil. Este é o livro mais completo de experiências. Ele contém mais de 160 experiências de química que tem um efeito visual muito bacana. E também tem um site muito bacana chamado Show de Química, que o endereço é www.showdequimica.com.br. E também tem uma loja virtual do projeto Show de Química, onde vocês podem comprar materiais para fazer suas experiências e adquirir este livro. Neste endereço, o endereço é www.educainnovaciencia.com. E nessa loja vocês podem encontrar, além deste livro, o fantástico kit experimental do projeto Show de Química,
que ele contém mais de 100 reagentes e é um mini laboratório portátil, muito bacana. Temos também, se vocês quiserem comprar reagentes fracionados, são alguns desses reagentes que contém no kit, só que vendidos separadamente, e eles são muito baratos, ou seja, você pode comprar até 10 produtos por menos de 100 reais. Olha só que interessante. É uma boa vantagem, vocês que estão fazendo um laboratório em casa, querem fazer experiências, vocês podem comprar pela internet, na loja do Nova Ciência, os reagentes para fazer as experiências de química. E eles são muito bons, eu ganhei uma doação desses reagentes. Então era isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado pela audiência e valeu!